Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Me chamo João e no vídeo de hoje vamos entender um pouco como funcionava o casamento nos tempos bíblicos, como era realizada a cerimônia e assim por diante. O casamento ele é uma das mais belas cerimônias humanas. Desde a antiguidade até os dias atuais, em todas as regiões, o casamento ele é entendido como uma nova etapa da fase adulta, onde um homem e uma mulher se unem para viver eternamente. Segundo a narrativa bíblica e segundo o próprio judaísmo, o primeiro casamento realizado foi o dos próprios Adão e Eva, realizado por Deus na narrativa de Gênesis 2. Ali teria sido a primeira união realizada na história da humanidade. A nível de curiosidade, o primeiro milagre de Jesus Cristo foi realizado em um casamento. Nos tempos bíblicos, os casamentos geralmente eram arranjados pelos próprios pais. Porém, embora fosse um casamento arranjado pelas famílias por questões culturais, tanto o noivo quanto a noiva tinham a liberdade de escolher o seu próprio par, ou mesmo dizer não àquele candidato escolhido pelo pai para ela ou ele. Nos tempos bíblicos, os casamentos geralmente eram arranjados por família. Uma família arranjava o casamento da filha ou do filho, por questões culturais. Porém, se não tivesse amor ou interesse mútuo por dado noivo ou noiva, não haveria contrato algum. A gente pode ver isso claramente em Gênesis 24, na história de Rebeca e Isaac, onde Rebeca tinha a opção de escolher não aceitar o pedido de Isaac. Então, embora fosse casamentos arranjados por questões culturais, a pessoa tinha a opção de escolher com quem casar ou não casar com aquele que foi escolhido pelos pais ou pela família. E também tinha muita questão do amor, né? Se a pessoa amava ou gostava daquela pessoa que estava sendo escolhida para ser seu futuro esposo ou esposa. Um exemplo claro dessa liberdade se encontra em Gênesis 24, na história de Rebeca e Isaac, onde Isaac pede Rebeca em casamento, pelos contextos da época, e Rebeca, segundo a própria narrativa, tem a liberdade de escolher ir com Isaac ou não, se casar com Isaac ou não, porque embora fossem casamentos arranjados por familiares, mesmo assim havia algo que era crucial na escolha de um par para o resto da vida, que era chamado amor. Mas como era que acontecia a cerimônia mesmo? Vamos entender um pouco de passo a passo e como era realizada a cerimônia de casamento, antes do casamento e depois do casamento. Primeiramente, acontecia a escolha dos noivos, né? Tanto a mulher escolhia o seu noivo, quanto o noivo poderia escolher sua mulher. Como eu disse anteriormente, sim, os casamentos geralmente eram arranjados pela família. Mas, mesmo sendo assim, o noivo e a noiva tinham a liberdade de escolher os seus pares aos quais iriam viver para o resto de suas vidas. Depois de um noivo e a noiva já escolhido, iniciava-se um período que antecedia o casamento, o equivalente ao nosso noivado, que durava em torno de um ano, mais ou menos. Nesse ano, o noivo ele iria levantar o dote para o pai da noiva, que era conhecido como morrá. Durante esse ano também, o noivo e a noiva iriam se conhecer melhor, iriam conversar e se conhecer mais um do outro. Além disso, também durante esse ano, o noivo iria construir uma casa para que ambos pudessem viver depois que se casassem. Como assim dote? Você deve estar se perguntando. Nas culturas sírio-palestinenses da antiguidade, o noivo pagava um dote aos pais para indenizar algo precioso que estava sendo retirado da família. Esse dote poderia ser desde dinheiro a serviços que o noivo poderia fazer para o pai da noiva. Várias razões foram propostas para tentar identificar do porquê o noivo pagava um dote.
uma das razões eu já falei anteriormente, mas outros pontos são levantados, como por exemplo, para que o noivo pudesse demonstrar que poderia sustentar a noiva durante e depois do seu casamento. Outro ponto também é que o noivo estava disposto a arrecadar esse dinheiro para demonstrar que realmente estava interessado e que gostava ou amava a noiva em questão. Durante o noivado, legalmente falando, os noivos já eram considerados casados, embora não pudesse ter relações ou não pudesse dormir ou morar juntos, mas à vista da lei e das pessoas da época, eles já eram considerados casados. Isso explica, por exemplo, José e Maria. Maria estava desposada de José, mas não poderia ter nenhum tipo de relação com ele ou morar junto com ele até o casamento propriamente dito, até a cerimônia ser realmente finalizada. Os noivos não poderiam terminar o casamento ou o noivado por qualquer motivo. Deveria ter um encontro formal, uma cerimônia formal, para que eles pudessem, assim, terminar o seu noivado da forma certa, correta, à luz da época. A noiva, mesmo não estando casada definitivamente, como já falei anteriormente, à luz da época, eles eram considerados casados, os noivos. Se o noivo viesse a morrer, a noiva seria considerada viúva. Isso é algo bem interessante, porque mesmo não sendo casados, mas a noiva seria considerada viúva à luz da morte do noivo. Depois de 1 ano de noivado, vinha a cerimônia de casamento propriamente dita. Geralmente escolhia o outono, porque era uma época de colheita e uma época muito boa para se fazer cerimônias e festas na época. Um dia antes do casamento acontecer, um dia antes de toda a cerimônia final acontecer, o noivo e seus amigos realizavam um cortejo, onde eles iam em procissão até a casa do sogro, buscar a noiva. Enquanto isso acontecia, a noiva, ela se despedia de seus pais, em todo um cerimonialzinho ali e tal, e o pai dava-lhe uma caixa cheia de moedas, que era um presente para o casamento deles. O cortejo do noivo era guiado por um amigo íntimo dele. Esse amigo era considerado um organizador cerimonial e também alguém que estava ali com ele em todos os momentos e para todas as suas felicidades. O cortejo do noivo, como eu já falei anteriormente, geralmente chegava à noite, pelas redondezas da casa do sogro. Quando ele chegava ali, pelas redondezas, um grupo de jovens virgens já estavam ali preparadas para recebê-lo na porta da cidade e iluminar o caminho com lamparinas até a porta da casa do sogro, até a porta da casa da noiva. A noiva, ela também tinha um cortejo. E aquele grupo de jovens virgens que eu já falei anteriormente, depois de iluminar o caminho do noivo até a casa do sogro, até a casa da noiva, voltava para acompanhar o cortejo da noiva até o encontro, quando o cortejo do noivo e o cortejo da noiva se encontravam. Logo depois de os dois cortejos, o do noivo e a da noiva, se encontrarem, a noiva geralmente estava montada sobre um animal todo enfeitado e puxado ou pelo noivo ou pelo pai. Depois desse encontro, eles continuavam a sua caminhada até o lugar onde iria acontecer a cerimônia propriamente dita. Durante essa caminhada, os familiares e amigos mais próximos e conhecidos acompanhavam os noivos caminhando, né, até o local do casamento. E o grupo de virgens que eu já falei anteriormente, que seguravam as suas lamparinas, iriam à frente dos noivos, iluminando o caminho até o local do casamento.
Uma curiosidade é que esse é o pano de fundo histórico para a parábola das 10 virgens, falada nos evangelhos. Quando os dois cortejos chegavam à casa do noivo, seus pais pronunciavam uma bênção sobre o casal, que era acompanhado com os presentes tanto dos familiares quanto dos amigos, que era uma forma de demonstrar alegria, carinho e felicidade pelos noivos que estavam se unindo naquele momento. E então começava a festa, que durava dias. Era uma festa que não era um único dia, como é o de costume na nossa tradição mais ocidental. A festa, naquele período e naqueles casamentos, duravam dias. O noivo geralmente participava, a noiva não, a noiva se afastava para um quarto específico que foi feito por ela, feito para ela, melhor dizendo, para que ela pudesse se preparar, pois naquele lugar haveria a consumação do casamento. Depois disso, os noivos eles realizavam sua primeira relação, e o lençol onde isso acontecia era dado aos pais, para demonstrar que a moça ainda era virgem. Era uma forma de proteger a moça, não só da sua dignidade, mas também de outros pontos que poderia vir a ser utilizado mais tarde. E logo depois de tudo isso acontecer, cada detalhezinho, acontecia o que hoje é conhecido como felizes para sempre. Então assim era realizado o casamento nos tempos bíblicos. Cada detalhe, cada passo comentado aqui era uma forma bem organizada que os judeus tinham de realizar o casamento. Isso é uma tradição que tem milênios já. Até nos dias de hoje você pode encontrar algumas culturas que praticam da mesma maneira tal casamento. Por hoje é isso. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.